Queime toda ponte atrás de você. Palestra do dia 16 de novembro do ano de 2007. Eu quero ler com vocês uma pequena parte aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Está escrito assim na palavra de Deus: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amoroso Pai, humildemente diante de Ti, nesse instante, nós estamos de pé em Tua presença e cremos que Tu estás aqui. Tu prometestes que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, Senhor, durante todo este tempo, durante todas essas dispensações gentílicas que tivemos, toda essa dispensação, as pessoas ficaram sabendo desta promessa, que Tu sempre estaria com aqueles que se reunissem em Teu nome. Mas, Pai, nós cremos em algo mais do que isto que eles creram durante as dispensações. Porque nesse tempo final, Tu tens se manifestado de uma forma especial, cumprindo o que prometeste em Tua palavra, a ponto de que levantaste um homem desde o seu nascimento, desde o ventre de sua mãe, porque ele foi predestinado para isto, e nutriste aquele corpo desde pequeno, nutriste aquele ser, e quando ele chegou na idade adulta, que assumiu a sua posição como mensageiro do Senhor, ele disse para que foi enviado, quando ele falou o meu propósito. O propósito do meu ministério é declarar a Ele que Ele está aqui. Amém. Então, Pai, se Tu levantaste um profeta nos últimos dias com o propósito de declarar a nós que o Senhor está aqui presente, então nós cremos que Tu estás aqui de uma forma que não tinha estado antes desta anunciação. Então sabemos que este é o tempo do aparecer de Cristo, quando este grande mistério que não foi dito no passado tem sido revelado agora para nós. E como disse o apóstolo Paulo, quando você lê o que eu escrevo, você vai ficar sabendo a minha compreensão quanto a estas coisas. Que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos isto nesse instante. E perdoe nossas faltas e pecados. E ajuda-nos mais uma vez nesta hora tão tremenda, quando temos lido a Tua palavra e queremos aprender mais um pouquinho sobre ela. Para a Tua glória, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Paulo disse que estas coisas foi manifesto a ele pela revelação. E a própria palavra manifestar quer dizer revelar, descobrir, apresentar, mostrar o que estava escondido. E nós estamos, mais uma vez, estudando convosco a mensagem, o único lugar provido por Deus para a adoração. E acredito que este é o culto de número 12 desta série, estudando já esta mensagem, 12 cultos já, com este. E nós estamos ainda no parágrafo 32, ou o 39. Um é da tradução para o português, o outro é do original inglês. Quando traduzido para nós, colocaram o parágrafo
é 39. No inglês é o 32. Parágrafo que está aqui no quadro de aviso, onde nós encontramos o irmão Branham exclamando, dizendo: sublime graça, quão doce é! Não há maneira de poder explicar o que aquilo é. Tomem minha palavra se creem em mim, e estejam seguros de chegar. Queime cada ponto do mundo detrás de você. Observe estas coisas. Bem, Paulo disse que isto foi manifesto a ele pela revelação. Revelação, William Branham disse, é fé. É algo que é revelado a você. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito que o justo viverá da fé. E quando você sabe que uma pessoa justa é uma pessoa que tem um entendimento correto e perfeito, então as pessoas que podem andar por fé é aquelas que terão o entendimento perfeito a respeito de Deus mesmo e de tudo aquilo que corresponde ao seu plano. Por isso, Paulo disse: observe como eu vos escrevi, e se você observar, vai perceber o meu entendimento quanto a estas coisas, quanto a este mistério. Então é algo que você aceita por fé, não apenas porque você aceita sem compreender nada daquilo, mas porque é algo que Deus revela a você, é algo que Deus te assegura e você tem aquilo como seu, porque Deus te deu. Amém. Deus muda o teu entendimento para que você possa obter até mesmo a mente de Cristo. Bem, na quarta-feira passada, a quarta-feira que passamos, nós falamos um pouquinho quanto a este mesmo parágrafo, e eu disse, nós vamos estudar hoje uma citação do irmão Branham, onde ele disse que a nossa fé ainda não está madura. Eu não sei quantos de nós podemos dizer que já tem uma fé amadurecida, mas o certo é que William Branham, depois de pregar por quase 30 anos, ele disse, a nossa fé ainda não tem amadurecido. E nós não podemos adiantarmos neste assunto, porque este tema sobre queimar pontes ainda não tínhamos esgotado ele um pouquinho. Então, por isso, nós vamos ainda falar um pouquinho sobre este parágrafo anterior e deixar o outro para, quem sabe, 2 cultos para frente, não sei. O certo é que aqui o irmão Branham está dizendo, sublime graça, quão doce é. E quando você ouve um parágrafo desse, ele sozinho, você poderá ter várias ideias e pensamentos. Mas, lembrando-se do que ele disse antes de fazer essa exclamação, antes ele contou da visão além da cortina do tempo, onde ele pôde nos assegurar que quando você sair deste corpo, você não vai ser uma nuvenzinha, uma alma penada, que não poderá se comunicar com quem quer que seja, e tudo. Ele nos tirou estas ideias que adquirimos, das historinhas que nos contaram, e nos disse que lá é real, que são pessoas reais, que elas conversam, que elas interagem, conheceram ele, abraçaram ele, disseram, nosso precioso irmão. E ele disse que aquilo estava além do sublime, além do perfeito. E tem outra expressão que ele usou que eu esqueço agora. Ele disse, está além do sublime, está além do perfeito, está além do magnífico. Foram estas as expressões que o irmão Branham usou. E disse que esta vida, depois que você deixa este corpo, é muito mais real, está além do que você possa imaginar. E disse que você tem que ter as 3 coisas, tudo tem que estar em 3. Então ele disse, nós temos este corpo aqui, depois este corpo lá, ou este corpo ali, aqueles que ele viu além da cortina do tempo. E disse, e depois o corpo glorificado na ressurreição. E aquelas pessoas que ele viu numa visão antecipada, dos irmãos que estavam além da cortina do tempo, que ele chamou de as almas debaixo do altar, o irmão Branham disse que aquelas pessoas, o anjo que o dirigiu àquela visão, que o levou neste êxtase, disse, estes são teus convertidos. Então nós estudamos a palavra convertido e chegamos a conclusões tremendas a respeito do que é ser uma pessoa convertida. Então são pessoas que seriam convertidas, porque este é o ministério de Elias, converter o coração dos filhos aos pais. E quando você sabe que o seu coração é o teu entendimento, o irmão Branham disse todas as vezes que a Bíblia fala do seu coração e está falando do teu entendimento. Veja isto.
E se Elias viria converter os corações dos filhos aos pais, isso significa que esta mensagem profética, porque tua mensagem precursará minha segunda vinda, esta mensagem viria nos trazer um entendimento totalmente diferente do que tínhamos antes. E tudo isso está nas Escrituras, como você sabe muito bem, do que Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que acontece? Aqueles que ele viu além da cortina do tempo, que o anjo disse: estes são teus convertidos, foram aqueles que durante a vida puderam ouvir a voz de Deus através do seu profeta e creram naquilo como o assim diz o Senhor. Então observe que nessa expressão ele diz: tomem minha palavra se creem em mim. E 2 parágrafos anterior deste, ele disse: estas coisas são para aqueles que creem em mim. Amém. Qualquer denominacional diz: olha, eu não posso crer em um homem, eu creio em Jesus. Pois bem, este homem foi enviado com um ministério tão tremendo para os últimos dias, que o anjo de Deus diz para ele: se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em ti. Então isto tira conjecturas e pensamentos e interpretações. Se Deus levanta um homem com uma mensagem, você não pode dividir o homem de sua mensagem. O profeta disse: os dois se tornam um só. Os dois se tornam a mesma coisa. O homem e sua mensagem. Porque ele está vivendo, ou pregando, ou anunciando aquilo que primeiro ele precisa ter. Ele precisa crer com convicção e não apenas por uma conveniência. Então vamos aqui outra vez às palavras do irmão Branham. Sublime graça, quão doce é! Não há maneira de poder explicar o que aquilo é. Do que ele está falando? Da graça? Que não há maneira de explicar? Não, senhores. Ele está falando daquilo que ele viu além da cortina do tempo, da realidade daquelas pessoas, tudo transformados, numa idade entre os 18 aos 20 e poucos anos de idade, nenhum velho, nenhum cabelo branco, nenhum careca, ninguém faltando uma perna, ninguém faltando um olho ou um pedaço, ou seja o que for, todos com saúde e vigor, todos lindos, transformados na presença do Senhor e chamando um a outro de irmãos. Irmãos. Ele disse: não há maneira de poder explicar o que é aquilo. Então, como não tem explicação para isto, o que é que ele diz? Tomem minha palavra se creem em mim. Então, isso depende do crer. E você consegue crer em algo de uma forma correta e verdadeira se você não tiver fé? Por isso é dito: o justo viverá da fé. Isto é algo que é te revelado. Então ele diz: estejam seguros de chegar. Estejam seguros de chegar. Ele está dizendo: se acertem disto. Adquiram esta certeza, esta convicção. Estejam certos, enquanto estão nesta vida, e se assegurem disto, que vocês estarão lá. Isto quer dizer, enquanto estiverem nesta vida, convertam-se. Sejam convertidos, a cada dia converta-se a palavra, porque aqueles lá foram chamados seus convertidos. Vem? Se assegurem de chegar, estejam seguros de chegar. E aí ele diz esta última frase nesse parágrafo: queime cada ponte do mundo detrás de você. Então, este é o nosso tema para hoje: queime cada ponte. Queime cada ponte. Bem, nós falamos deste tema referente a queimar toda a ponte do mundo, que vai ficando para trás. Falamos já um pouquinho sobre isto. E no culto anterior, nós examinamos com as Escrituras isto. E sabemos pelo senso comum que ele não está se referindo ou nos ordenando a passar pelas estradas e sair queimando alguma ponte física que você encontra por aí, alguma matéria, não é? Que encontremos. Mas o que o irmão Branham está nos dizendo: queime cada ponte do mundo detrás de você. Isto é uma metáfora. Isto é uma metáfora. Agora, se eu perguntasse a vocês o que é uma metáfora, a sua inteligência, a sua mente poderia pensar em algo. E poderia ser correto aquele pensamento, mesmo que você não soubesse explicá-lo com palavras claras e compreensíveis. Mas metáfora é um ditado ou uma expressão que realmente significa algo mais do que aquilo que está sendo dito. Isto é uma metáfora. Essa palavra vem de duas outras palavras. Meta, que significa mais além,
e forein, que significa levar ou transportar. Então, quando se fala por parábolas ou quando se diz uma metáfora, aquilo que está sendo dito é para levar teu entendimento a algo maior, mais abrangente, algo bem ampliado, amplificado, poderíamos dizer assim. Portanto, significa levar mais além. E por isso, quando Jesus pregou por parábolas, ele estava levando os discípulos mais além do que os outros poderiam ir. Os outros ficavam apenas com aquilo que foi dito. E por isso não compreendiam. Mas os discípulos tinham a explicação daquilo que tinha sido falado. E por isso o seu entendimento iam mais além. Então você vê nas Escrituras dizendo, e lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Isto é muito bonito. Bem, isto também implica no diálogo, a questão da metáfora. Quando se usa uma expressão ou uma figura para representar algo, e você usa aquilo para assumir uma comparação, fazer algo comparativo. Então, precisamos nos perguntar, para entendermos o que o irmão Brando está nos dizendo aqui, o que é uma comparação? O que quer dizer queime toda ponte do mundo que está ficando para trás? O que significa toda ponte do mundo para você? Ou, melhor, vamos nos perguntar assim, o que acontece ou o que faz você quando queima uma ponte? Bem, talvez você pensou em algo. Mas quando você queima uma ponte que ficou para trás, isso significa que o seu caminho de volta para o lugar de onde você estava vindo está impossibilitado. É isto que o profeta está ensinando a cada um de nós. Agora, você sabe que o que ele está dizendo aqui não é literal. Não é algo literal que você vai ter que fazer. Ele não está dizendo para nós ir queimando as pontes ou as pinguelas, como antigamente tinha, aquela madeira atravessando abismo e rios, onde se passava com muito cuidado para não cair. Pois bem, se só tinha aquele local de passagem, se era um precipício muito esquisito e só tinha aquilo para passar, observe, se alguém fosse na tua frente e queimasse aquilo, ou derrubasse aquilo lá dentro do abismo, você não poderia alcançá-lo, nem ele poderia voltar até onde você estava. Isto é uma coisa muito ruim, muito triste. Mas quando se trata do pensamento profético dentro dessa questão, é exatamente isto que você tem que fazer. Qualquer ponte que te ligue ao mundo precisa ser queimada. Precisa ser destruída. Esta expressão está nos dizendo isto: queime toda ponte do mundo que vai ficando para trás. Bem, no Egito aconteceu isto. As pessoas saíram do Egito. Eles eram escravos. Eles apanhavam, amassavam barro e palha, faziam os tijolos. No entanto, eles eram bem alimentados. Não sei como isto, parece um paradoxo. Mas eles tinham uma determinada comida que eles gostavam. Poderia não ser a melhor comida do mundo, poderia ser até mesmo a lavagem dos porcos, mas por estar naquela situação, e era tudo que eles tinham, era como manjar para eles, a tal ponto que depois que eles se libertaram da escravidão e já estavam livres, se regozijando, cantando, dançando na presença do Senhor, como no caso depois da travessia do Mar Vermelho, daí a pouco você encontra que eles tinham pontes que os ligavam de volta ao Egito, a ponto deles dizerem assim: seria melhor se tivéssemos ficado lá. Bem? Seria bem melhor lá, porque pelo menos tínhamos pepinos, melões, cebolas e alhos. Eu não sei que mistura era essa que eles faziam para eles. O certo é que eles estavam desejando. E quando eles desejaram isto em seu pensamento, eles tinham agora uma ponte de ligação para o passado. Agora, o que o irmão Branham nos ensinou, quando ele pregou a mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Ele não disse que esta batalha é travada na mente? Sim. Agora, todos aqueles que desejaram as coisas do Egito, mesmo depois que já estavam no deserto, se aprontando para entrar, possuir a terra da promessa, observe que por eles murmurarem e desejarem a vida antiga que eles tinham, Deus não deixou que nenhum deles entrassem no repouso. Nenhum deles poderiam receber o repouso.
E nenhum poderá receber o Espírito Santo enquanto estiver com estas pontes ligando ao passado, ligando ao mundo, ligando tudo aquilo que o diabo oferece. São coisas que você já se livrou, são coisas que você está livre. Já passei por aí, já passei por essa experiência, já não faço mais isto, já até ensino para as outras pessoas que essas coisas são erradas, mas daí a pouco a ponte continua lá e é muito fácil dar 2 passos e estar lá de volta. O que temos que fazer? Queime toda ponte. Amém. Tudo que for ficando para trás, venci esta tentação, venci este problema, então queime aquilo. Amém. Queime. E isso é na mente. É na mente. Nós temos este poder de querermos ou não fazer estas coisas. Você não adianta você dizer, Senhor, me livra disso, Senhor. Oh, meu Deus do céu, eu sempre estou fazendo isso, o Senhor tem que me livrar disso. Não adianta. Peça, você vai morrer fazendo aquela mesma coisa. Este é um poder que Deus deu para você, querer fazer ou não, deixar ou não. Ele não vai te pegar pelo cabresto e te arrastar para ele, você dizer, eu não volto mais lá, não faço mais isso porque Deus me obrigou, Deus me trouxe até aqui e tal. Esqueça disso. É algo que é feito de uma forma espontânea, por amor, por gratidão, por fé, por revelação, porque algo está sendo apresentado para você, algo muito maior, que o Lembrana disse, olha, não tem palavras como explicar. E Paulo disse, as coisas que o olho não viu, nem subiu ao entendimento humano, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por quê? Estas pessoas, quando decidiram isto, e foram direcionados por Deus para amar a sua palavra, estas pessoas fizeram isto. Foram cortando as pontes, foram cortando as ligações, porque ouviram o vinde de Jesus, vinde a mim, e nesse vinde a mim, ele disse, você quer vir a mim? Então, se você não estiver disposto a deixar de lado pai, mãe, parentes, amigos, terrenos, propriedades, e ele foi enumerando, e tomar sua cruz. Quem não estiver disposto a fazer tudo isto, não é digno de ser meu discípulo. Um discípulo é um seguidor, é um aprendiz, vê? E o que essas pessoas teriam que fazer para segui-lo? Deixar tudo para trás. Deixar todas essas coisas para trás e segui-lo. Simplesmente isto. E nesse seguir, você vai ter que ir queimando estas pontes para trás. Bem, esta metáfora foi usada para expressar, para falar a respeito de valentes homens do passado. Por isso que Lembrana usou essa expressão, porque ele conhecia as Américas, conhecia a história americana, conhecia dos colonizadores que vieram, as guerras que teve com os índios, conhecia as histórias dos grandes batalhadores, como Alexandre o Grande, muitos deles. Lembrana não conhecia, por isso ele falava determinadas coisas. Esta metáfora, queime toda ponte, ela foi usada para os homens valentes que iam em missões perigosas. E foi dito para nós que nos últimos dias estaríamos vivendo em tempos perigosos. Não é isto? Pois bem, então estamos numa missão. E em terra estranha. E estes homens, eles iam, e às vezes era tão difícil a missão que eles iam fazer, em tempos de guerra, que estes homens frequentemente eram tentados a darem meia volta e voltar atrás como fugitivos. Agora, se a ponte estava lá para se voltar atrás, eles nunca alcançariam aquela ponte se antes não pensassem sobre ela, sobre a fuga. Se a ponte está lá, se ainda tem uma forma de regressar, mas se você controla a sua mente, então esta ponte está queimada para você. A tentação vai continuar lá. O vizinho vai estar ali. O nervosismo vai estar ali. Bem, estas coisas não vão desaparecer de uma hora para outra. Uma irmã disse, Lembrana, não sei o que faço, sou uma pessoa tão nervosa. Ele disse, o que você gostaria de ter esse nervosismo? Vocês sabem as expressões que ele usou, eu não lembro agora, mas ele fez essa comparação. Em outras palavras, ele disse, é melhor você ter esse nervosismo e ser uma cristã e controlar isso do que ser desse outro jeito. O problema vai continuar ali. Os incrédulos vão continuar ao teu lado. Marido incrédulo vai continuar, ou mulher incrédula vai continuar, filho e rebelde vai continuar te atazanando, não é? Vizinhos ruins vão continuar ali do teu lado. Não adianta você fugir da luta. Estas coisas continuarão.
E determinados pensamentos o diabo continuará tentando colocar e dizer que isto é o melhor. Isto vai continuar. Mas como queimar estas pontes? Então, a cada dia que você aprende, a cada dia que você escuta, por isso é bem-aventurado o que lê e o que ouve, a cada dia que você se dedica no aprendizado, Deus vai te ensinando algo, vai colocando em você um novo aprendizado. Do mesmo jeito que você faz com os seus filhos, quando ele não sabe o que isso significa, mas quando ele aprende, ele vive e morre sabendo que isto é um copo, um vaso, um pano, uma pedra, um banco, ou seja o que for, porque você agregou pensamentos, agregou ideias ali. Então é o que Deus faz cada vez. Por isso ele disse, não tem outro jeito de vocês aprenderem sobre mim, não tem outro jeito de vocês terem suas mentes renovadas, não tem outra forma de você receber a mente de Cristo, a não ser que você escute e leia sobre a palavra. Amém. Como me aprofundar no amor de Deus? Leia a palavra e ore, a única forma. E a cada dia vai se agregando pensamento por pensamento, palavra sobre palavra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e daí a pouco você olha para trás e diz, não tenho mais como chegar em nenhum desses lugares, porque essas pontes não existem para mim. E queima tudo. Então o que acontece? Para evitar que aqueles homens valentes fossem tentados a voltar atrás e não cumprir suas missões, eles eram ordenados, de uma forma literal, a queimar toda ponte que cruzavam. E naquele tempo, não eram as pontes de concreto que temos hoje, eram pontes que eles poderiam fazer isto. Qualquer via de escape que lhes permitisse mudar de opinião e se distanciar de seus objetivos, eles procuravam destruir. E quando eles destruíam uma via de escape ou uma ponte, eles estavam fazendo duas coisas. Não posso voltar. E aqueles que estão me seguindo também não poderão me alcançar. É duas formas de defesa. Você se autoprotege a si mesmo, você protege a sua vida. De você mesmo, porque o seu maior inimigo nem é os outros que tentam te alcançar. William Brandt disse, sou eu mesmo, meu maior inimigo. Okay? Você corta a linha de acesso, tanto dos outros que tentam, como você que tenta ir no terreno do adversário. Então eu creio que este é o significado que o irmão Branham está se referindo aqui, quando ele diz que devemos estar seguros de chegar. E queime toda ponte do mundo que vai deixando para trás. Amém? Amém. Bem, observe mais um pouquinho aqui. Tem uma história, eu até gostaria de ter examinado mais sobre isto nesta semana, para poder dizer aonde está e como encontrá-la, mas eu sei disto há muitos anos, e talvez vocês já ouviram sobre isto. Conta-se que um exército de Alexandre, quando ele foi batalhar numa determinada ilha, numa guerra, e eles foram àquele lugar com seus barcos e seus navios da época. E ali, quando eles chegaram, e os seus soldados, que não era muita gente, era um grupo reduzido, quando eles viram que aquele exército adversário era superior, triplicava ou quintuplicava, eu não sei como falar, o seu exército minúsculo. Então, quando ele percebeu que isto ia fazer com que os ânimos dos seus soldados, ficassem tolhidos em si mesmo e com medo, ele deu ordem logo em seguida, porque primeiro esses espiões foram e olharam o terreno e disseram, olha, a coisa é feia, aqui o negócio é feio. É muita gente, vamos dizer assim, 10 por 1. Rapidamente, Alexandre disse, então, mandou outros mensageiros e disse, agora queime os navios, queime os barcos. Eles colocaram fogo em seus próprios navios, colocaram fogo em seus próprios barcos. E quando eles disseram, você enlouqueceu, você está doido, como voltaremos para casa? Ele então hasteou a sua espada e disse, homens valentes, valorosos soldados, não temos como voltar para casa a não ser com os navios dos inimigos. Então, para poder nos apossar disto e voltar para os nossos lares, temos que vencê-los. E foi assim que ele venceu o adversário. Porque era a única forma de voltar para as suas famílias, era a única forma de voltar para a sua pátria, era derrotar o inimigo. Se ele não tem queimado, era uma forma dos seus próprios voltarem atrás. Então, queime toda ponte do mundo detrás de você. Bem, mas isso é por fé. Porque você não tem como agradá-lo sem fé. E na galeria dos heróis da fé de Hebreus 1, você encontra todas estas coisas. Você encontra Moisés. Deus fez com Moisés algo que fosse possível ele continuar. Ele não poderia ficar no Egito. Ele tinha que se encontrar com Deus no deserto.
Ele tinha que ir para o lugar, aprender o local onde ele teria que trazer o povo para adorar, para prestar culto ao Deus que eles não conheciam, porque esse Deus que eles diziam adorar, fazia mais de 400 anos que não se ouvia falar dele, porque ele falou com Abraão, Isaac e Jacó e José e se silenciou dali por diante. E agora esse Deus se manifesta e diz, chegou o momento, então ele tinha que trazer aquele homem para o deserto, para aquele lugar de encontro. O que é que ele fez? Moisés matou um homem. E quando ele matou aquele homem, ele queimou uma ponte. Ele não tinha mais como voltar para o palácio. Ele não tinha mais como sustentar o título de filho da filha de Faraó. Ele tinha que fugir. Caminho de volta, de acesso ao trono, ou ascensão ao trono, estava cortado para ele. José, Deus tornou possível que José continuasse. O que fez com José? Por meio da prisão. Usou a esposa de um amigo e uma acusação falsa e o ciúme de seus irmãos. Tudo isto foram pontes que foram queimadas para a vida de José, a vida de amor do seu pai, de o preferido do papai, o amor do seu pai, o preferido entre os irmãos. Ele tinha algo mais para realizar lá na frente. Então todas as pontes para a sua antiga vida tinham que ser cortadas. E assim foi. O profeta Abraão, ele começou a caminhar. Abraão, para onde você está caminhando? Para onde eu estou indo? Não te preocupe, apenas comece a caminhar. E ele estava pronto para queimar toda a ponte como Deus ordenou. E se de alguma forma ele se segurou em algo, como em seu pai, em seu sobrinho, você sabe que daí a pouco aconteceu algo, uma briga, uma discussão, uma separação, porque pontes precisavam ser queimadas. Eles só tinham que seguir adiante e não se enredar com nada. Eles tinham que seguir. Então, inclusive, o próprio filho de Abraão, o seu próprio filho, ele estava disposto a oferecê-lo a Deus ali, a oferecê-lo não só o seu sangue, mas também as cinzas. Abraão não estava apenas disposto a sacrificar seu filho e derramar seu sangue. Não, senhores. Ele estava disposto a sacrificar, oferecer o sangue e ainda a cinza. Para isso ele estava em cima da lenha para ser queimado. Ele estava disposto a queimar qualquer ponte que o atrapalhasse a adorar a Deus. Você encontra que Daniel queimou também todas as pontes. Ele foi levado em cativeiro. Ele foi colocado na cova dos leões. Você encontra a mesma coisa no caso do profeta Jonas. Tudo foi deixado para trás, queimado, para ele seguir adiante. E agora você traz para os nossos dias, e o irmão Branham, o que aconteceu com ele? Deus manteve o irmão Branham tão afinado, até que todas as suas pontes foram queimadas, e não houve retorno. Começou tirando aquelas pessoas que ele mais amava. Ele tinha que estar pronto. Dali por diante, ele poderia dizer, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, qualquer coisa que tirasse sua atenção, Deus tirou e ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Parece que já vimos algo parecido, não é? Idêntico nas Escrituras. Agora, e o que é acerca de você? E o que é acerca de nós? Tem algo que te faça regressar atrás? Há um trabalho. Já aconteceu? Uma casa. Você já obteve uma casa, um lugar de morar? Uma igreja. Já aconteceu. Todas as coisas que você imaginar, eu posso dizer para você, você pode não ter visto, mas essas coisas já aconteceram em sua vida. Agora, quando você vai para um determinado lugar, para um determinado ambiente, quando você vai para um determinado lugar, você não pense em um lugar literal, porque estamos falando também sobre uma metáfora que o irmão Branham contou. Você vai observar que aquilo já foi, que aquilo já aconteceu, e você está apenas voltando ali de novo, porque aquela ponte não foi ainda queimada. Aquilo não foi ainda destruído. Aquilo continua vivo para você. Bem, agora, vamos nos incluir, cada um de nós, e eu incluo a mim mesmo. Vamos ler as Escrituras um pouquinho? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 27. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 27. Paulo diz, e o que de mim? Porque nós falamos de vários homens, não é? Abraão, Isaac, Jacó, José, irmão Branham. Todos eles poderiam falar Jesus e tudo. E agora Paulo diz, e o que de mim? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Eu disse versículo 27?
porque é do 2 ao 7, né? Eu juntei os dois aqui, desculpem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim? Entre muitas testemunhas ouviste. Confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Amém. Observe. O que se escutou de Paulo, Paulo disse agora, ensine isto a homens idôneos, que possam também agora ensinar para as outras pessoas. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E vai queimando as pontes, viu? Vai queimando as pontes. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém. Veja que em outro culto nós pregamos foi sobre os inimigos do entendimento. E esses inimigos do entendimento estariam lutando uma tremenda batalha contra os filhos de Deus para tirar de nós o verdadeiro entendimento sobre Deus. E tentarão, como tentam e sempre vão tentar, colocar em nós um entendimento diferente daquilo que Deus tem dado a seus filhos. E isso não quer dizer que é uma coisa, vamos dizer assim, tão longe como o Oriente está do Ocidente. Este entendimento falso, ele vem de uma forma tão parecida com o verdadeiro que Jesus disse que, se possível fora, enganaria até mesmo os próprios eleitos, até mesmo os próprios escolhidos. Por isso Paulo fala sobre isto. Olha, ensinem o que ouviram de mim, passem adiante, leve para as outras pessoas, da forma que eu ensinei. Não aceite algo que seja contrário a isso que temos ensinado. Então William Branham vem e diz para nós, na era da igreja de Esmirna, ele disse, este é um padrão de Deus. Em todas as épocas, Deus levanta um mensageiro, aquele mensageiro entrega uma mensagem, depois Deus recolhe o mensageiro e a luz de sua mensagem segue adiante através dos homens que foram bem instruídos ao lado do mensageiro. Agora, se eu ouvi de terceiro, então isso quer dizer que eu não fui bem instruído. Quem já brincou dessas dinâmicas de grupo sabe muito bem disso. Eu passo um nome, eu escrevo aqui, olha, eu escrevo aqui num papelzinho e digo, daqui a 400 dias o mundo estará de uma forma bem diferente do que está hoje, porque as pessoas estarão mais doidas do que agora. E eu coloco aquilo e entrego para a primeira irmã ali e digo, leia e decore isso aqui. Tá, me devolve o papel. Agora diga isso no ouvido da outra pessoa. E o outro, agora fale no ouvido do outro, no outro. Meu filho, o último anota. Quando ele trazer para mim, olha, 1% não vai bater. E quanto mais for falado, quanto maior for a mensagem, mais fácil será das pessoas confundirem. Por isso, Deus é um Deus de continuidade. Por isso, a verdade da palavra da primeira era da igreja foi Paulo, Irineu. Observe. Agora você sabe que entre Paulo e Irineu aqui aconteceu alguma coisa. Porque Paulo morreu antes de João. Então João, ele continuou ensinando o ensinamento que Jesus trouxe, que Paulo trouxe. Porque o ensinamento que Jesus trouxe para os discípulos e Paulo trouxe, Paulo disse, foi a mesma coisa. Ele disse, eu não consultei carne e sangue. Rezaram um ao outro, estavam pregando a mesma coisa. Então Paulo saiu de cena, João continuou ali, ficou como o último discípulo vivo. João ensinou a Policarpo o que ele aprendeu. Quando João morreu, Policarpo continuou. Antes de Policarpo morrer, ele instruiu São Irineu. Então você encontra agora uma continuidade daquilo que é a verdade, o entendimento perfeito. Agora, depois de Irineu, o que é que acontece? Entra já a terceira era da igreja, depois dele. E o que acontece ali? A verdade é soterrada. Isso quer dizer que aquilo foi levando-se adiante, ali já não era mais a pureza da palavra. Então, nos últimos dias, o que acontece? Outra vez, Jesus, eu estou falando agora de Deus mesmo, Cristo, o Espírito Santo, porque seu nome é Jesus, por isso ele colocou esse nome em seu filho. Jesus vem e traz esta revelação para William Branham. O que é que acontece?
Antes do William Branham sair de cena, ficou um homem bem instruído ao seu lado, o irmão Liveio. O irmão Branham disse, qualquer dúvida, vocês que tiverem qualquer dúvida, venha, vai ao irmão Liveio, ele é apto para isto. Tanto os leigos quanto vocês, irmãos ministros, vão ao irmão Liveio ou a mim e nos procure sobre estas coisas que para vocês possam ser profundas. Pois bem, então ele disse a alguém que estava apto para dar instrução, ou seja, que ouviu o entendimento correto sobre essa revelação que Jesus Cristo trouxe nesses últimos dias para a igreja, para poder com este entendimento batalhar contra o entendimento das trevas. É a única forma de você queimar as pontes que ligam para tudo aquilo que o diabo tem colocado nas pessoas. Estou falando no sentido religioso, inclusive. Pois bem, daí a pouco, muitos outros, eu ouvi dizer que o irmão Branham disse isso. Outro lê e diz, não, mas ali ele falou tal coisa. E daí saem instruções. Então, quando junta com aquilo que o mensageiro disse, não é mais a mesma coisa. Não está mais puro. Por isso, o irmão Liveio disse, para ser a palavra de Deus, ela tem que permanecer na sua pureza, ou já não é mais a palavra de Deus. Pois bem. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Todos estes morreram na fé. Eu estou lendo agora Hebreus 11. Mas a escritura anterior que vocês estavam lendo, vocês lembram qual era? Timóteo 2:2, né? E o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Este entendimento só o Senhor pode dar. Então, todos esses irmãos que queimaram estas pontes para trás, essas pontes de ligações, olha, pode ser, viu? Pode ser um pensamento, pode ser um ato, pode ser pessoas, pode ser seja o que for. Porque Jesus se referiu a muitas coisas quando ele disse, se você não largar isto, você não vai ser meu discípulo. Então são muitas coisas que temos que deixar para trás. Isto constantemente, isso todo dia. Agora, vamos para Hebreus 11, que eu citei alguns homens que fizeram isto, que tiveram pontes queimadas para poder prosseguir. Então vamos ler rapidamente aqui alguma coisa em Hebreus 11. Deixe-me ver também, enquanto vocês procuram, quanto tempo eu tenho. Eu tenho apenas cerca de 10 minutos para concluir. Paciência, só mais um pouquinho. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Está escrito: todos estes morreram na fé. Fé é uma revelação. Então todos esses morreram certos, seguros, sem se desviar do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. E o que isso significa? Estejam seguros de chegar. E a única forma de ter essa certeza é você cumprir essa escritura. Olha, o que tendes, retenham até que eu venha. O que tendes, retenham até que venha. Agora, se aquilo que eu tenho, se aquilo que você tem, e você já sabe que a palavra tem nas escrituras, foi traduzida da palavra grega exo, que significa fazer eco de. Se aquilo que você tem, ou aquilo que você está fazendo eco, ou levando adiante, não é o que Deus tem enviado, não é a pureza daquilo que Deus enviou, então aquilo que você acha que tem, até o pouquinho que você tem será tirado de você. Mas aqueles que realmente têm a pureza da palavra, e eu trago da palavra agora para a mensagem que foi tirada dela. E quando falamos da mensagem que foi tirada dela, não pense algo em parte, porque esta mensagem foi o mesmo Senhor que desceu do céu com este alarido. Amém. Na mensagem, o rapto, o irmão Branham disse, o alarido é uma mensagem. Vem? Então, aqueles que recebem a compreensão dessa mensagem, então eles têm. Então, uma vez que você tem esta compreensão, e vamos chamar de esta fé, que é uma revelação, você estará seguro de chegar, se você sair deste mundo com esta convicção que Deus trouxe, não um homem, que Deus trouxe para você. Então, isto traz uma segurança tão grande. Teu pensamento é deixado de lado, teu pensamento é renovado, você recebe a mente de Cristo, é a única forma, você é selado. O que é selado nas suas testas é o teu entendimento.
Você pensa que é seu corpo, seu físico? Se fosse tão importante assim o corpo físico, estaríamos já com nossos corpos redimidos para podermos ter uma compreensão tão tremenda a respeito de Deus. Mas não, primeiro é tua mente que tem que ser renovada, batizada com o Espírito Santo. Amém. Por isso, Mamãe disse, o nosso corpo ainda não foi redimido ainda. Por isso você sofre, porque está neste corpo. Por isso você sofre tentações e problemas e tudo, porque você ainda está nesse corpo. Mas a única forma desse corpo ser transformado é você primeiro ter a sua mente renovada, ter a sua mente transformada. Então estejam seguros de chegar. Estejam certos de chegar. Agora, porque todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Irmãos, eu não sei se nós podemos dizer a mesma coisa sobre nós aqui. Estes morreram sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Eu não sei se com você, se podemos aplicar isto para nós. Porque a promessa que eles tinham cumpre-se nesse tempo que nós estamos vivendo. Até mesmo a terra da promessa, Canaã, a terra prometida, é hoje o Espírito Santo. E isso não pode mais ser para nós uma promessa. Uma promessa é uma promessa até que ela chegue ao seu cumprimento. Mas quando ela chega a ser cumprimento, meu filho, aquilo é a promessa manifestada, e manifestação é o cumprimento dela. Então, se temos a promessa na Bíblia do Espírito Santo dada ao crente como uma possessão ou um lugar onde eles se estabelecem, então saiba, aquilo era um tipo, e aquilo foi como uma promessa em toda a Bíblia, e isto cumpre-se nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isto é algo tão literal que esta terra, que esta promessa tinha que estar aqui. Por isso, a irmã disse, meu ministério é declarar que ele está aqui. Amém. Você não pode morrer vendo a promessa de longe, pensando sobre ela. Neste tempo mais não, você tem que possuir isto. E a única forma, você já sabe, cruzar o Jordão, fazer morrer a si mesmo. E quando se cruza o Jordão, se queima uma ponte. E poderíamos chamar a última ponte. Bem? A última ponte de ligação com o mundo. Então ele diz ainda, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então agora você sabe que eles eram peregrinos e estrangeiros enquanto estavam ali. Mais uma vez, que eles assumiram a terra prometida, Canaã, eles já não eram mais estrangeiros, porque eles agora estavam na terra que Deus disse, eu dou para vocês. Então, uma vez que você está na palavra, está no Espírito Santo, você não é mais estrangeiro, porque você já não está mais neste mundo. Você está em Cristo. E Paulo disse, eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então esse processo é tão tremendo que você sai fora deste mundo ainda estando aqui. Ainda estando aqui. As coisas do mundo já não podem mais te alcançar, mas barrar você, ou atrapalhar você. Você está morto. Para o mundo você precisa morrer. E apodrecer, inclusive, para não voltar mais. É queimar essa ponte. Paulo disse, eu estou morto e minha vida está escondida com Cristo. E você diz, bem, o que Paulo está falando? Do que Paulo está falando? Ele está falando mesmo disso. Morrer, morrer, morrer. Fazer morrer a si mesmo. Isto é atravessar o Jordão. E enquanto os teus desejos, aquilo que você deseja, contraria aquilo que Deus estabelece, contraria a vontade de Deus, isso significa que ainda não morremos, que tem ainda um dedo aí que ainda está se mexendo. Pois bem, vamos colocar de pé. Apenas vamos ler este restante aqui. O versículo 14 de Hebreus 11. Porque os que isto dizem, claramente mostra que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de quê? De tornar ou de voltar atrás. Vê que isso está nas Escrituras? Veja, observe o versículo 14. Aliás, o 15. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, então onde está o problema que eu disse para vocês? Eu não li esse versículo antes, já estava aqui nas anotações. Eu não estudei sobre esse versículo antes. E eu falei dele antes
Observe isso aqui. Porque se os que dizem claramente que buscam, mostram que buscam a pátria, e se na verdade se lembrassem, que está a tua mente, que está teu pensamento, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Só lembrar, é só em pensamento. Foi assim que eles voltaram para o Egito, foi no pensamento. Foi desejando lá. Ah, se eu não fosse crente. Olha, se eu não fosse crente, eu ia dar umas bufetadas, porque olha, ainda bem que eu sou crente. Isso é diferente de ter dado? Você pode não ter sentido, outro pode não ter sentido o impacto, mas o desejo está no teu coração, o ódio, não é? Que está no teu coração, já mostra que, puxa, o que é seguro de fazer? O que te segura de fazer? Por isso o anjo de Deus diz para o irmão Branham: avise ao povo que os seus pensamentos falam mais alto diante de Deus do que as suas próprias palavras. Porque nem sempre falamos aquilo que queremos ou que gostaríamos de falar, mas pensamos o que realmente queremos pensar. Bem? Isto é complicado, isto é tremendo. Temos que aprender isso a cada dia. Pois bem, mas, versículo 16, mas agora desejam uma melhor. E para poder você desejar algo melhor, você tem que ter aquilo como esterco. Não existe, queimou aquilo. Bem? Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pensai nas coisas que são de cima, porque as que são da terra são terrenas, são passageiras, isto queima, isto perece. Por isso também, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Amém. Porque já lhes preparou uma cidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Bem, a outra parte nós deixaremos para um outro culto, onde estaremos falando sobre o amadurecimento da nossa fé, sobre agora que estamos entendendo a mensagem. Deixaremos isto para cultos futuros, se o Senhor nos permitir. Senhor Deus, amoroso Pai, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, do nosso ser e da nossa alma, pelo aprendizado da tua palavra, Senhor, porque tu prometeste que partiria o pão da vida para todos os teus filhos. E como tu disseste que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, e sendo nós teus filhos, ó Pai, então tu já predestinaste para nós o prato do dia, para cada momento que nos reunirmos para ouvir tua voz, para ouvir tua palavra. Ajuda teus filhos, tuas filhas, as crianças que estão entre nós, os irmãos que estão nos ouvindo à distância, com desejo de estar entre nós. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoa todo o teu povo ao redor do mundo, Pai. Não sabemos quanto tempo ainda estaremos aqui na terra, mas, Pai, 2 dias, 1 mês, 1 ano ou 2, seja o que for, ajuda-nos nisto, nos toma pela mão e queima, Senhor, em nós todo o desejo errado, tudo aquilo que pode fazer com que voltemos atrás. Nos ajuda nisto, oramos por uma libertação total, Senhor. Abençoa teu povo, cura as nossas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Sara, Senhor, as nossas almas. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Vamos dizer juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Deus os guarde. E amanhã nós estaremos lá em Jundiaí, na casa do irmão Soares, para cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso uma vez mais. Muito obrigado pela atenção e pela paciência que vocês têm tido para ouvir a palavra. Eu agradeço a vocês por isso. E que em tudo o nome do Senhor nosso Deus seja magnificado. Deus os guarde. Os irmãos da internet, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela assistência. Muito obrigado pelas orações, pelo apoio que vocês têm dado mesmo à distância. Não há palavra em nosso... Teste de som.